dia, Brasil! Muita gente de fora do estado nos ouve. Bom dia, nossa querida região sul do estado. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo certo? Vamos lá, vamos para mais uma edição do nosso programa, do nosso Hora do Agro, começando aqui diretamente dos estúdios da Rádio 105 FM. Lembrando você que nós estamos também, além do rádio, ao vivo, lá no nosso Instagram. Nos siga aí, @programa Hora do Agro, lá você pode nos ouvir, pode nos assistir. Quem está com a gente na live, inclusive, já está vendo que nós estamos acompanhados hoje. Está aqui o senhor Nilton Mendonça na bancada, eu, Robson Moraes, aqui no microfone. Conosco hoje a Chapa 2, que concorre à eleição do Sindicato Rural. Quem é da nossa audiência, a gente já avisou que nós íamos fazer, como de fato estamos fazendo, programas especiais focados na cobertura desse processo tão importante, desse processo tão eleitoral, desse processo eleitoral tão importante, melhor dizendo, que vai definir os rumos do nosso Sindicato Rural, essa entidade tão importante. No oferecimento lá dos amigos da Nutripura, Céu Agro, Grupo Fertimig, Ato Sementes e Mega Gráfica, estamos começando o nosso programa. Lembrando você quer fazer parte do Hora do Agro, você quer ser parceiro do nosso programa, você entra em contato nesse telefone aqui, ó, 67998712265, 67998712265. Você vai conversar lá com a dona Edna Rondon. Você pode ser parceiro tanto aqui no rádio quanto também parceiro nosso nas redes sociais e parceiro nosso no YouTube, tá, gente? Todas as quartas-feiras este programa, inclusive com a tua marca aparecendo no telão aqui, porque a câmera do YouTube, ela é diferenciada. Então, todas as quartas-feiras às 19 horas o nosso programa vai ao ar também no YouTube, tá? E aí você pode maratonar, pode assistir todos os programas, inclusive de quarta-feira passada já está postado ali, tá certo? Minha gente, sem mais enrolação, hoje eu tô sozinho aqui como apresentador na bancada. O Leonardo Rezende. Um abraço, Léo, muito bom dia. Já o incomodei logo cedo, achei que eu ia acordar ele, mas ele acorda mais cedo que eu. Tá na estrada, inclusive, daqui a pouco ele entra na audiência com a gente à distância, mandou um áudio, mandou um bom dia, então daqui a pouco a gente coloca o Léo aqui no ar também. Para quem é da nossa audiência, acompanhou semana passada, já tá entendendo como é que vai funcionar o programa hoje. Quem perdeu semana passada, eu vou recapitular para que a gente possa fazer um programa equilibrado com relação ao programa que foi semana passada. Nós temos duas chapas fortes concorrendo à eleição que acontece no próximo dia 1º de dezembro, a eleição da nova diretoria do Sindicato Rural. Na semana passada nós abrimos espaço aqui à Chapa 1, que infelizmente não pôde estar conosco, inclusive nós trouxemos aqui a resposta da chapa, por conta mesmo de agenda, reuniões com produtores, compromissos, não puderam estar conosco. Então a gente, Leonardo e eu, fez o seguinte: nós lemos as perguntas aqui no ar, trouxemos as perguntas aqui para que fique registrado, para que ficasse registrado naquela ocasião, de que as exatas mesmas 8 perguntas que foram feitas na semana passada serão feitas hoje. Lembrando que o espaço, a audiência está aberto. Quem quiser mandar pergunta pelo telefone 66996221057 pode mandar, 66996221057, tá? No mais, nós aqui da bancada, eu na bancada no caso, hoje na companhia do Nilton, que vai me ajudar, vou me ater às perguntas que foram pré-roteirizadas. E para que isso, gente? Para que a gente não corra o risco de se perder no assunto, desvirtuar do assunto, puxar um gancho, desequilibrar os espaços que foram dados. Então a gente roteirizou as perguntas, enviou as chapas e disse o seguinte: pergunta, você responde, eu devolvo a pergunta, você responde, porque assim a gente mantém um equilíbrio, um tempo. Então esse vai ser o formato do programa de hoje, tá? Recados dados. Quero anunciar aqui hoje os nossos convidados. Quer colocar o Léo no ar? Coloca o Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Nilton, bom dia, Robson, bom dia para toda a nossa audiência do Hora do Agro. Bom dia pro meu querido amigo Silas. Bom dia para os nossos entrevistados. Que o programa seja mais um programa abençoado e que tenhamos um excelente dia. Tô eu aqui na caminho da fazenda, mas estou ouvindo. Sigo com vocês hoje, mesmo que de longe.
Forte abraço, fique com Deus. Tchau. Tá aí o homem, que voz, hein? Bom dia, Léo. Acompanha aí o nosso programa. Vamos lá, gente, vamos dar início à nossa entrevista hoje com o candidato a presidente pela Chapa 2, a Chapa 2, a Nova Força Rural. Tá aqui conosco o candidato a presidente, o Márcio Moraes, e também acompanhado do José Ricardo Vieira, que é primeiro secretário na chapa, a chapa número 2, que generosamente aceitou o nosso convite. Eu agradeço imensamente a vocês por estarem com a gente hoje, gente. Vamos lá, vamos começando aqui, repetindo, tá, gente? Eu vou ler as perguntas, as respostas servem para os dois. Quem quiser complementar uma resposta do outro, vocês fiquem à vontade, tá? E no mais, saindo do roteiro, a nossa audiência, que aí é ao vivo, quer mandar comentário. Semana passada, inclusive, a participação foi muito boa. Teve o Mizão lá do União, Leandro Viegas entrou com a gente, participou. Então, enfim, quiserem participar, fiquem à vontade, tá certo? O que a gente disse na semana passada, e cabe aqui repetir, e aí não é um achismo, não é impressão, isso é fato, é que nós temos um processo muito importante, uma eleição muito importante e que certamente será muito disputada, porque são duas chapas muito fortes, duas chapas de pessoas muito fortes, muito conhecidas em Rondonópolis e principalmente nesse meio, nesse contexto do agro que nós estamos colocando. E vamos lá, vamos dar início à nossa entrevista. Vou lendo as perguntas, vocês fiquem à vontade, tá? Complementando aqui. Márcio, você que está mais perto de mim, começo contigo, mas lembrando que o Zé Ricardo pode intervir. A pergunta número 1 é a seguinte: na visão da chapa, o Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, ele se afastou dos debates públicos e dos eventos importantes nos últimos anos, deixando de representar os produtores rurais da região. Como vocês avaliam essa crítica? Bom dia. Bom dia, Robson Moraes. Bom dia, Nilton Mendonça. Bom dia, ouvintes da Rádio 105. Queria agradecer aqui esse espaço aberto, né? Primeiramente as duas chapas, né? Gostaria de agradecer. Então, Robson, eu acho que os números, né, dos associados ao longo dos anos, aí, ao longo de mais de 20, 30 anos, vem mostrando que o nosso sindicato ele perdeu um pouco da representatividade, do protagonismo, do verdadeiro papel, né? Nós éramos aí em torno de 1.400 associados, o número exato aqui é 1.387, e até mês retrasado estávamos com em torno de 170 associados, né? Quando nós colocamos aí a nossa chapa como oposição, né? Mais uma opção, esse número subiu para 320. Então, o que mostra? Os números mostram que mais 2, 3 anos o nosso sindicato ia ficar muito enfraquecido, né? Estávamos aí com 170 associados, isso aí podia vir até um número menor. Então, eu acho que o sindicato perdeu esse protagonismo, perdeu a representatividade, nós precisamos resgatar isso. Ricardo, quer complementar? É bem isso mesmo. Primeiramente queria agradecer o espaço de vocês aqui, né? Robson, o Mendonça, a rádio que é 105, né? E dizer pro ouvinte, pro produtor, pro associado, assim, que nós estamos aqui com o compromisso de resgatar isso, o espaço do Sindicato dos Produtores Rurais, o protagonismo. E realmente é isso que o Márcio falou, ficou distante, deixou de ouvir a classe e foi criando esse espaço, né? E nós precisamos ouvir novamente, trazer a nossa base para dentro, ouvir ela e a partir daí traçar os objetivos do nosso sindicato, que é defender o produtor rural, defender a nossa classe. Muito bem, eu vou continuar contigo, Zé. Maravilha. Concordam, pergunta número 2, tá, gente? Concordam com a percepção de que o sindicato tem se fechado, diminuído a sua relevância representativa no cenário local, com a diminuição do número de associados, os associados ativos, e como pretendem garantir uma atuação mais presente e efetiva em temas de interesse coletivo aqui da cidade? Então, complementando, isso faz parte um pouco da primeira pergunta, mas está tudo certo, é isso mesmo. Como o próprio Márcio falou, nós já tivemos 1.387 associados. Antes do processo eleitoral iniciar, nós estávamos aqui em torno de 170, 180 associados. Com a questão da nossa chapa, a chapa 2, que veio para disputar também esse processo, e a própria outra chapa também, houve um movimento e já
esse número de associados hoje já é em torno de 320, já cresceu esse número de associados, só por esse fato de discussão, né? Esse fato de discussão no bom sentido, de levar as propostas para o associado, para desenvolver o nosso segmento. E assim, nós vamos criar os comitês setoriais. O que é esses comitês setoriais? Diversos segmentos nossos do agro, a gente vai criar esse comitê. Exemplo, a comissão do leite. A pessoa que é ligada ao leite, ela vai fazer parte dessa comissão e vai liderar um grupo que vai tocar essa comissão. A comissão da soja, a comissão do milho, a comissão da equestre, você entendeu? A questão até das empresas transportadoras. Nós temos aqui o maior número de empresas transportadoras. As duas maiores empresas de esmagamento de soja tá aqui na nossa cidade. Mas nós temos que fazer isso ser um benefício para toda a comunidade, toda a sociedade, não só para o produtor. Então nós queremos resgatar isso, trazer todo mundo para dentro, ouvir os setores, os segmentos, e aí a gente traçar tudo isso aí conforme for, ouvir essa demanda do setor e trazer para dentro de fato o associado e defender ele. Nós, produtores rurais, nós só conseguiremos ser ouvidos pelos órgãos, pelas entidades, através de um sindicato que nos representa, e que vai levar as nossas demandas, né? Então, é dessa forma que a gente quer resgatar, quer trazer de volta o associado para dentro do sindicato dos produtores rurais. Mas o senhor quer complementar com relação à atuação mais efetiva em temas de interesse coletivo da cidade? Isso é colocando, Robson, os nossos projetos, né? Eu acho que o produtor, ele quer ação, ele quer trabalho, ele quer resultado. Então, assim, um dos exemplos disso é esse grupo que a gente mantém, foi o que nos motivou a montar uma chapa de oposição. Foi um grupo criado aí de 80 produtores de uma brigada de incêndio, que hoje já estamos em 150. Essa brigada tinha um carro e 5, 6 componentes, hoje tem 15 componentes e 3 carros, né? Um dos exemplos disso que a gente está falando, de representatividade, de trabalho e serviço para o produtor, é levar essa turma lá para dentro, né? Usar aquele espaço lá, aquele espaço está subutilizado, são 42 hectares, tem muita coisa boa, muito projeto para a gente fazer lá dentro. Uma delas é jogar essa brigada lá dentro, ampliar, poder atender um grupo maior de produtores, entendeu? Poder tornar isso mais acessível, entendeu? Então a gente precisa, com isso aí, com esse trabalho, um dos exemplos que eu estou dando, nós vamos resgatar o número de associados novamente. Muito bem. Avançando no nosso roteiro, nas nossas perguntas, Márcio, vou contigo agora. Pergunta número 3. É possível ampliar a atuação do sindicato junto aos poderes executivo e legislativo para buscar incentivos, linhas de crédito e qualificação para os pequenos produtores? Como pretendem fortalecer este papel social, político e representativo do sindicato? Robson, é possível sim, dando ainda esse exemplo da brigada, nós já tivemos esse grupo, né? Nós já tivemos reunião com o Ministério Público, falando do atual problema que a gente passa na seca. Às vezes a população passa despercebido, a população, né? O pessoal que está na cidade e não vê esse trabalho que está acontecendo no campo, mas tem 3 anos, só essa atuação da brigada de incêndio diminuiu 92% as queimadas. Então se a gente lembrar, no período aí do mês de julho e agosto, a gente ficava sufocado na fumaça. Não sei se vocês estão reparando, isso aí diminuiu, né? Quase que acabou. Então, assim, a importância dessa brigada pra gente. Então, esse grupo, liderado aí por um grupo de produtores, nós já tivemos reunião com o Ministério Público de Rondonópolis, com o Dr. Marcelo, lá do Meio Ambiente. Tivemos propondo, né? Porque são vários os incidentes de fogo, né? Causados por rede de energia, por rodovia, por ferrovia. Então a gente já notificou o promotor, nós precisamos envolver mais empresas nisso. Já tive reunião com o vereador Embraim, entendeu? Levando isso aí, essa preocupação para a Câmara. A gente precisa envolver
também as grandes empresas de Rondonópolis nisso, para poder viabilizar para os pequenos produtores. Tá? A gente tem aí empresas grandes, né, multinacionais, Bunge, ADM, Cargill, frigoríficos grandes, bancos. A gente precisa envolver toda essa turma e proteger o nosso meio ambiente e ampliar essa brigada de incêndio. Esse é um exemplo. Muito bem. Zé Márcio, quer complementar? Zé Ricardo, né? Então, assim, complementando o que o Márcio trouxe, assim, ó, como a questão de como podemos atuação do sindicato junto aos poderes executivo, legislativo, né? E incentivo do pequeno. Nós já tivemos até uma conversa com o prefeito municipal, Cláudio Ferreira, e tem total apoio dele já. Nós queremos criar dentro do Parque Exposições uma feira do pequeno produtor. O que seria essa feira do pequeno produtor? É dar oportunidade para o pequeno produtor vender a sua produção, porque assim, ó, produzir, o produtor sabe, ele sabe produzir, mas ele tem dificuldade aí em vender essa mercadoria, esse produto. Então nós queremos fazer esse elo de ligação do produtor com a sociedade de Rondonópolis. Então assim, como que vai ser essa feira? A gente vai discutir também com o setor a periodicidade disso, se é semanal, se é quinzenal e se é mensal. Eu penso assim, ó, no começo não vai ser muito fácil as pessoas entenderem essa ideia, mas nós vamos persistir nisso e mostrar, e onde nós vamos precisar bastante da imprensa, Robson, para nos ajudar a divulgar isso, inclusive no seu programa, que tem tudo a ver com agro, mostrar essa feira, assim, ó, que é dar oportunidade para o pequeno, trazer o seu produto para expor, para vender, e a comunidade acessar esse produto de qualidade, fresquinho, da hora. Vamos levar renda para o produtor. É uma forma de ajudar ele também, é isso. E os cursos de capacitação através do Senar. O Senar é nosso, né? Através da parceria com o Sindicato Rural, que já existe essa parceria, né? E o Senar, aqui, ó, só para completar, às vezes as pessoas não sabem, o Senar tem recurso que é nosso do produtor. Toda a produção nossa, quando nós vendemos o boi, a soja, o milho, a gente deixa uma parcela disso para o Senar. E ele é para voltar em forma de treinamento, de qualificação, né, para o produtor. Então, vamos fortalecer isso, trazer mais curso, mais oportunidades. A nossa gestão vai ser para todos, o pequeno, para o médio e para o grande. Mas o que eu penso? O grande, ele já tem condição, ele anda sozinho com as próprias pernas, e o pequeno não, o pequeno é desassistido, ele tem dificuldade, e nós vamos abraçar isso e vamos trazer ele para dentro e vamos, assim, de fato, atendê-los. Muito bem, para você que está aí com a gente na audiência, nós estamos aqui com o José Ricardo Vieira, primeiro secretário na Chapa 2, que concorre à eleição do Sindicato Rural. Estamos aqui com o Márcio Moraes, que é o candidato a presidente pela Chapa, a Chapa Nova Força Rural. Deixa eu pegar uma água aqui, senhor? Quer uma? Eu já estiquei o braço, não, eu pego duas. Nós vamos tomando uma água aqui. Aproveitar o carreto. É o seguinte, quem quiser mandar perguntas, minha gente, mandem perguntas, mandem aqui para nós pelo WhatsApp. O Newton que tá olhando aqui, tô dando uma pescoçada na tela aqui também. Você vai triar aqui? Tô triando aqui as duas que já chegaram, uma já tá aí do Mizão, que é referente ao mesmo tema que ele colocou anteriormente. A comunidade, embora, por exemplo, não seja associada do sindicato, ela espera uma feira mais barata, de acesso mais fácil, e tá ali com o Robson, inclusive, a pergunta do Mizão, se quiser fazer. Muito bem, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso porque o Mizão na semana passada, inclusive muito bom o comentário, Mizão, obrigado mais uma vez, agradecendo você publicamente. Mizão fez um comentário, não uma pergunta, mas uma lembrança do que era Rondonópolis, do que era a Exposul. A Exposul tá na nossa pauta a partir da pergunta número 4, então tem tudo a ver. Deixa eu ler o comentário dele aqui. E aí a gente retoma a entrevista. Você vai me avisando do tempo aí, tá, seu Nilton? Tá dizendo aqui, bom dia, Márcio, bom dia, Zé Ricardo, bom dia, Robson. Eu queria perguntar para eles, porque a bancada foi muito bem explicada, né? Muito boa pergunta que eu fiz aí, bem explicado. Que nós estamos transcrevendo aqui, tá, Mizão? Você mandou um áudio, tá? Exatamente isso, a feira agropecuária já foi uma coisa, hoje é outra. Pergunto pra Chapa se é possível fazer show gratuito com feira agropecuária, tudo junto, ou se isso é inviável, se isso
é impossível fazer de fato uma feira mais barata, acessível, quem sabe até uma festa popular e de graça. Vale a pena a sugestão, o Mizão. Obrigado pela pergunta. E aí eu passo para aqui pro Márcio, que está próximo, a pergunta número 4. Dentro desse contexto, Márcio, historicamente a Exposul sempre foi uma festa popular, onde os produtores rurais vinham expor a força da sua produção, com o concurso de animais, a comercialização das máquinas, enfim, uma demonstração do poder econômico do agronegócio regional. Ultimamente tem apresentado um público reduzido e uma diminuição dos expositores locais. Vocês entendem que a festa precisa de uma reformulação ou ela está boa como está? Inclusive dentro disso que o Mizão falou, Márcio, por favor. Robson, ela precisa de uma reformulação, sim. O modelo, ele mudou em nível nacional. O que acontece? Os modelos das feiras mais importantes hoje que acontecem no Brasil, no Rio Grande do Sul, Expo Inter, AgriShow, Ribeirão, Tecnoshow em Rio Verde e outras do Nortão que já estão acontecendo, todas essas feiras, Farm Show em primavera, elas estão acontecendo no período diurno. Então isso fez com que aumentasse o número, resgatasse novamente o número de expositores, negócios e produtores, leilões, palestrantes, pesquisa. Então isso fez com que aumentassem os negócios para o nosso município. Então esse modelo precisa ser mudado. Nós precisamos resgatar esses expositores e fazer uma feira de dia. E não podemos esquecer da Exposul, muito pelo contrário. Eu acho que a Exposul, nós precisamos dividir. Eu acho que Rondonópolis vai acabar ganhando 2 festas, né? Vai ser uma de dia, de feira de negócios, com esse modelo aí que nós não vamos reinventar a roda, já existe, né? De negócio, e uma festa de noite. Uma festa ou um período anterior, essa feira semanal, ou um período posterior, nós fazermos aí, a Semana do Cavalo foi um sucesso que teve aqui em Rondonópolis, né? Precisou de uma pessoa de fora vir e mostrar pra gente que foi sucesso, e é possível abrir os portões, né? Então assim, teve aí a Semana do Cavalo com eventos equestres, com rodeio, com shows, né? E foi até aberto ao público. Nós vamos entender isso aí, como que funciona. É difícil a gente prometer sem estar com o sindicato na mão, né? Uma feira de portões abertos, mas com certeza, Robson, nós vamos fazer uma feira com valores acessíveis para a população. Um valor de bebida e alimentação normal, entendeu? Uns valores acessíveis para toda a população, porque essa festa é da população. Uma feira prestigiando os empresários do setor alimentício de Rondonópolis, entendeu? Fazendo com que a nossa economia fique forte aqui em Rondonópolis, né? Nós não podemos permitir que venham empresários de fora do Brasil, venham aqui, eu digo do setor alimentício, né? Faz aí a parte da alimentação e esse recurso nosso vai todo embora do município. Então a gente precisa prestigiar isso. Zé Ricardo, queria te ouvir também sobre a reformulação desse Exposul. Maravilha. Isso já baseado no que houve esse ano, né, nos mostra que realmente esse modelo tem que ser reformulado e repensado. E nós temos uma proposta para isso, que é isso que o Márcio falou, fazer uma feira de negócio durante o dia, né? Mas nós vamos ouvir, como eu falei antes aqui, nós precisamos ouvir cada setor, cada segmento, para achar a melhor solução. Nós não somos donos da razão, nós vamos ouvir e trazer todo mundo para dentro para nos ajudar nessa execução de fato, né? Então assim, ouvir os expositores, ouvir os produtores rurais, e essa questão que o Márcio falou da Exposul, cara, eu nasci em Rondonópolis, sou daqui, nasci na roça, então assim, nós precisamos resgatar todo esse movimento que nós sempre tivemos lá atrás, né? A cavalgada é a prova disso. Nós queremos fazer uma cavalgada grande, mudar um pouco o trajeto para valorizar todo o setor, entendeu? Vamos sentar com o poder público, né? A parte ambiental, a parte legal, a parte da promotoria, envolver todo mundo nessa questão, porque assim, nós não temos interesse nenhum em fazer algo que vai denegrir a imagem nossa do produtor, questão de animais. Não precisamos ajustar todas essas questões, fazer esse pacto com o poder público, com todos os segmentos. E com relação à feira, qual que é a nossa ideia? Valorizar o que é de casa, você entendeu?
Se nós temos aqui pessoas ou que possam nos atender, vender seu produto lá dentro, nós vamos valorizar quem é daqui. Isso vem bem de encontro com uma campanha que é da ACIR e do CDL, cara. Que campanha maravilhosa. Nós vamos abraçar isso junto com eles. Eu amo Rondonópolis. O que é isso? É valorizar o comércio de Rondonópolis, comprar o que está aqui, porque esse recurso volta para nós mesmos, fica dentro de casa, dentro do nosso setor. Então, assim, nós vamos só trazer de fora aquilo que não tiver aqui. O que tiver aqui que for possível, nós vamos valorizar sim a nossa cidade e manter a economia circulando dentro de casa. Esse é fundamental. Muito bem, vamos fazer um break, vamos fazer uma pausa rápida. Foram as 4 primeiras perguntas preparadas para esse bloco. Daqui a pouco eu volto também com mensagens da nossa audiência. E a gente dá sequência à nossa entrevista hoje com a Chapa 2, que concorre à eleição que acontece no próximo dia 1º de dezembro, tá? Chapa 2, a nova Força Rural. Seu Nilton, vamos faturar e voltamos já. A pecuária, minha gente, ela vai estar onde nós estamos, porque a carne do futuro não está no laboratório. A carne do futuro está nos nossos pastos. Nutritiva, sustentável. E o nosso trabalho qual que é? O nosso trabalho é colocá-la na mesa do mundo inteiro. E é isso que nós vamos fazer, junto com vocês. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. Lembrando, você quer ser parceiro do Hora do Agro, quer ter o seu nome anunciado aqui também ao longo da nossa programação, ou ter a tua marca exposta aqui no telão de marcas, no carrossel, aqui nos nossos estúdios, entre em contato lá no 679-9871-2265. 679-9871-2265. Seja parceiro do programa Hora do Agro. Muito bem, vamos tocando a nossa entrevista, vamos dar continuidade às nossas perguntas. A gente tem 2 blocos um pouco mais corridos aqui no nosso programa, mas eu não posso deixar passar batido aqui, senhores Márcio, Zé Ricardo, que estão com a gente representando a Chapa 2, as mensagens da nossa audiência. Eu vou passar as 2 e aí vocês fiquem à vontade, tá? A primeira é da Luísa Anacleta. Luísa, a gente lembrou de você durante o intervalo aqui. Luzia, que o neto, né, quer seguir no agro, mandou mensagem pra gente. O que eu faço pro meu neto? Deixa ele ir pro agro, dona Luzia. Ó, tá dizendo o seguinte aqui. Sobre a Exposul que a gente fechou o bloco passado, ela disse o seguinte: tem que ser igual em Campo Grande. Em Campo Grande tem um mercadão que tem de tudo e é permanente, não é só um dia, ele é permanente. Ali tudo que você procurar tem. Falando da Feira dos Produtores, né? Todas as pessoas participam e tem o seu lugarzinho de vender os seus produtos. É um exemplo. Luzia, obrigado, viu? Obrigado pelo comentário, obrigado pela sugestão. E também o João Bosco mandou uma mensagem dizendo o seguinte: sou produtor e piscicultor também. Há uns 3 anos eu tive um acompanhamento com o Senar na piscicultura e ele foi paralisado. Fui atrás do sindicato, perguntei sobre, pois queria continuar com essa ajuda técnica, porém informaram que não estava mais tendo esse programa. Eu gostaria de saber se a nova chapa, caso eleita, vai apoiar os piscicultores também, como avicultores, apicultores, enfim, vários segmentos da área rural que precisam de apoio. Essa foi a mensagem do querido ouvinte João Bosco. João, obrigado também pela sua mensagem. Quiserem comentar sobre esse modelo de Campo Grande, sobre a piscicultura com o Senar? Isso, respondendo primeiramente aí a Luzia, eu conheço o Mercadão Municipal lá em Campo Grande, é um sucesso, né? Produtos direto da roça, né? Direto do produtor.
Eu acho que essa demanda a gente colocou, né, para a atual gestão da prefeitura que está aí, pro Cláudio, nós colocamos quem vai fazer a ideia da feira já foi lançada e ela vai ter, né? Agora se nós formos eleitos aí na segunda-feira, mas quem vai definir se ela vai ser mensal, se ela vai ser quinzenal ou semanal ou até mesmo diária, vai ser a demanda, né? Vai ser a demanda aí do consumidor e dos produtores, né? Que vai produzir aí sua banha, seu ovo caipira, seu queijo, seu mel, entendeu? Sua pimenta, sua hortaliça. Então vai ser uma coisa muito rica, muito engrandecedora aí para nossa exposição, para o nosso sindicato. Ricardo, sobre a parceria Piscicultura, parceria com o Senar, programas do Senar, você chegou a fazer uma fala sobre isso? Então, com certeza, como eu havia falado no início, nós vamos reforçar assim essa parceria com o Senar. O Senar tem recurso para isso, é só surgir a demanda do sindicato, falar: Senar, eu preciso disso, se organiza que vem. Você tem, lógico que tem que ter programação, isso não é vem para amanhã, mas pode se estruturar sim e solicitar que teremos sim, o pequeno vai ter voz e vez na nossa gestão, sim, pode contar conosco aí, João Bosco, tá? Essa questão da piscicultura, não só você como todos os outros segmentos, né, do pequeno, podem contar conosco sim, tá? É compromisso nosso. Muito bem, vamos dando sequência ao nosso roteiro, gente, chegando mensagens aí, tá? O seu Newton quem tá separando, fazendo a triagem aqui, quem puder escrever para nós melhor, tá? Às vezes chega um áudio, nós temos que usar uma inteligência aqui para transcrever, isso demora um tempinho, então quem puder escrever ali pra gente ficar um pouco mais agilizado. Mas vamos tocando o barco aqui. A gente parou no nosso roteiro na pergunta de número 4, falando sobre a necessidade ou não de uma reformulação na Exposul, essa grande marca que chegou à edição de número 51. Agora a gente para a pergunta número 5, ainda dentro desse contexto, do contexto dessa marca tão grande que é a nossa querida Exposul. Márcio, críticos afirmam que a Exposul está ficando para trás com relação a festas semelhantes em outras cidades aqui da região. Qual a visão de vocês sobre isso? É isso que nós falamos, Robson. O modelo mudou, entendeu? Então, a festa atrapalha um pouco. Isso a gente escuta dos expositores, tá? E dos produtores. Atrapalha um pouco o negócio atrapalha um pouco a festa. Então, eu acho que nós temos que separar isso tudo, né? O que é feira de negócios do que é festa. Mas não deixar isso diminuir, entendeu? Mas fazer uma coisa muito melhor, muito maior. Então, assim, fazer essa festa, fazer essa feira no período diurno, levar os leilões para o período diurno, os negócios para o período diurno e a festa para o período noturno. Já, Ricardo, essa postura está ficando para trás? Infelizmente né? Então, assim, nós queremos mudar essa história, assim, e vamos fazer isso, se Deus quiser, colocando preços mais acessíveis, né? Porque, assim, a pessoa vai com a família, cara, é impossível dar conta de ir na festa e pagar os valores que é cobrado hoje, mas nós vamos encontrar uma forma bacana que consiga atender a todo mundo, nós precisamos ter essa sensibilidade de dar oportunidade para todos, né? Vamos conversar com os vizinhos, as cidades vizinhas que têm feito um modelo diferente de festa, vamos escutar eles, vamos ouvir quais foram os desafios, quais foram as vantagens, o que podem a gente tirar de proveito do que eles fizeram e vamos colocar em Rondonópolis, na nossa Exposul. Muito bem, seguindo com as nossas perguntas roteirizadas anteriormente, tá? Sempre importante reforçar isso para nossa querida audiência, mas olha só como a coisa é, senhor Nilton. A gente roteirizou as perguntas antes sem combinar com a nossa audiência, claro, a gente não sabe quem que vai participar ou não, mas as mensagens que chegam, os comentários que chegam são sempre muito alinhados àquilo que é a pauta do nosso programa. Isso mostra que há uma sinergia, isso mostra que as pessoas estão interessadas nas demandas do sindicato, estão por dentro das demandas do sindicato e que as pessoas têm sugestões basadas, concretas. Eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez, todo mundo está mandando mensagem aqui, viu? A pauta desenvolvida pelo programa, Robson, na verdade ela sintetiza as demandas de uma agenda que Rondonópolis inteira hoje tem em relação ao sindicato rural. Veja aí, os cursos do Senar, a exposição, essa questão da feira, a feira de produtores rurais. Então, eu acho que é por aí. Muito bem, eu estou dizendo isso, trazendo esse contexto, porque a pergunta número 6 casa muito com o depoimento, casa muito com
sugestão da nossa querida ouvinte Luzia. E aí eu repasso aos senhores. Vou começar com o José Ricardo agora para fazer a inversão. Pergunta número 6. O Sindicato Rural tem um parque de exposições enorme que basicamente é utilizado apenas uma vez por ano na época da Exposul, salvo raras exceções. Esse espaço não poderia ser melhor utilizado durante todo o ano, diluindo custos fixos de manutenção, além de criar alternativas de lazer e qualificação para os seus associados, fortalecendo a economia local? Tá dentro do que nós estamos falando. Maravilha, obrigado pela pergunta, Robson. Isso vem bem de encontro com aquilo que a gente vem falando e vem tratando e vem discutindo, né? Nós não temos só a nossa chapa, tem um grupo que está conosco, nos apoiando, tem um grupo aí de 80 produtores aproximadamente que está junto conosco, fazendo reuniões e assim, nos trazendo essas demandas, nos ajudando nessas questões. Com certeza o Parque de Exposições, nós temos ali 42 hectares, nós precisamos utilizar aquilo, utilizar assim, ó, em benefício do produtor, da comunidade, da sociedade. Aquilo é do setor rural, mas nós temos que também trazer a comunidade para dentro. Nós queremos fazer esse elo de ligação campo e cidade, provas equestres, movimentar de fato aquele parque. A gente tem a ideia de fazer ali um encontro, não sei se semanal ou quinzenal, do nosso setor, do setor agro. Traz alguém de uma revenda ou de um laboratório X, fazer uma palestra rápida com os produtores que estarão ali, e um bate-papo, um churrasquinho e network. O produtor se encontrar com o Zé, com o João, com o Pedro e trocar ideias e falar como que está o seu negócio, dar ideia para o outro. Esse network, esse entrosamento é muito importante. E nós queremos o parque movimentado, sim. Esse parque não é nosso, nós temos que fazer ele ser benefício para a cidade, para todos. Márcio, a utilização do parque ao longo do ano, como disse a nossa ouvinte, como propôs aqui o José Ricardo, na questão da manutenção, de baixar custos, você trouxe o exemplo da brigada, por exemplo, que ocuparia aquele espaço. Baixa o custo de manutenção do espaço, é isso? Baixa sim, Robson. São 42 hectares subutilizadas, sabe? Nós temos aqui, dentro dos nossos projetos, que são mais de 15, a Feira do Agro, utilizar mais o parque, ecoterapia, que a gente quer voltar ao serviço de ecoterapia para atender a sociedade. O que é ecoterapia? Atender crianças que têm problemas, entendeu? Psicológicos. A gente precisa restabelecer a ecoterapia, e os melhores projetos, Robson, não vem só desse grupo aqui, vem dos produtores e vem da sociedade. Já falaram assim para mim, Márcio, por que não oferece para a PM trazer uma cavalaria, a polícia montada para Rondonópolis e alojar esses animais lá no parque? Para nós vai ser excelente se a PM aceitar isso. Então, assim, nós temos diversas feiras, a Feira do Agro, colocar lá dentro, o pessoal da brigada, colocar lá dentro. Então, nós precisamos utilizar melhor essa estrutura do Parque de Exposições. Muito bem, querida audiência, podem mandar perguntas para nós, tá? A gente está caminhando para a reta final do nosso segundo bloco, tem aí alguns minutinhos. Depois o terceiro bloco é um pouco mais corrido. Nós chegamos à pergunta de número 7 aqui do nosso roteiro, são 8 perguntas. Muito provavelmente a 8ª fica para o último bloco, e aí o espaço livre para que a chapa fale um pouco mais das suas propostas, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade aí, tá? O tempo tá com vocês também. Márcio, a pergunta de número 7 aqui, ainda falando do espaço do Parque de Exposições, há um exemplo aqui no nosso roteiro. O Parque de Exposições já foi palco da AgriShow, que é uma feira eminentemente de negócios e que movimenta a economia local. Feiras como essa não poderiam voltar a acontecer no nosso parque? E aí pergunta aqui no roteiro um pouco da ideia de vocês para isso. Acho que vocês falaram um pouco de algumas ações, quiser complementar esse lado negócio de dia, entretenimento à noite. Isso, Robson, e não tivemos 2 edições da AgriShow, né? Tivemos a Expoinel, a exposição internacional do Nelore, não sei se vocês lembram disso. Então, assim, nós tivemos muitas feiras aqui de nível nacional e internacional, né? Eu não digo AgriShow porque é o nome que tem propriedade intelectual, mas assim, feiras com relevância nacional e internacional, nós precisamos voltar aqui para Rondonópolis. Feiras do setor do agro, da agricultura, de sementes, a gente precisa trazer, a gente precisa resgatar isso para dentro do nosso parque de exposição. Zé Ricardo? Com certeza.
Nós falamos em algum momento, mas é isso aí mesmo que o Márcio falou, precisamos resgatar isso sim. Quando fala em AgriShow, eu me recordo bem que, cara, a cidade foi movimentada demais. Olha, o que veio de pessoas de fora, empresários. A nossa hotelaria não suportou. O que teve que fazer? Pessoas abriam as casas. Não sei se vocês lembram disso. Abria as casas e ela locava, criou um modelo alternativo de hospedagem e movimentou a cidade à noite. Restaurante, bares, hotelaria, posto de gasolina, todo o segmento ganhou. Então, não é porque a festa é do agro que só o agro ganha, muito pelo contrário, toda a sociedade ganha com isso, é o recurso girando dentro do município, dentro da cidade, entendeu? É isso que nós queremos fazer, esse entrosamento. O campo, o agro não vai andar sozinho, nós precisamos da sociedade, da cidade, entendeu? Fazer essa interlocução e essa integração. Rapidinho, dá tempo de uma pergunta do ouvinte aqui antes da gente fazer a segunda parada, o segundo break do nosso programa. Pergunta curta e grossa do Pedro. Eu direto para vocês, o pequeno produtor vai ter espaço também nessa gestão, nessa administração? Pedro, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela audiência. Pedro, bom dia, Pedro, e obrigado pela pergunta. Com certeza vai ter vez e voz. Nós estaremos lá, se Deus quiser, se Deus assim permitir e os associados quiserem, né? Lógico. Então, assim, a gente ganhando as eleições, janeiro, estaremos lá e vamos ouvir todo mundo, criar um canal para ouvir as pessoas e atender as demandas. E com certeza, Pedro e demais aí, pode ter certeza, e é compromisso nosso, o pequeno vai ter vez e voz, sim. Márcio, eu vou fechar o segundo bloco contigo. Pequeno produtor vai ter espaço? Com certeza. Essa feira que nós estamos propondo aí da agricultura familiar, né, do pequeno produtor, vai ser um sucesso, né? Vai ser uma coisa inédita aqui para Rondonópolis, vai ser uma parceria aí do Sindicato Rural dos Produtores de Rondonópolis e Prefeitura, não vamos fazer isso sozinho, né? E com certeza, Robson, pode ter certeza, você vai lá comprar um frango caipira lá e um piqui, entendeu? Com certeza nós vamos ter esses produtos da roça para oferecer para a sociedade rondinopolitana. Muito bom, obrigado, Pedro. Fechou com chave de ouro o nosso segundo bloco. Nós vamos fazer uma pausa aqui, mais uma pausa no programa Hora do Agro, tomar uma aguinha e faturar, que é bom. Voltamos já. Essa música é boa, hein? Música boa, eu gosto dessa música aí. Vamos lá, minha gente, vamos seguindo o nosso programa, vamos tocando a nossa entrevista. A gente está fazendo um programa especial porque na próxima segunda-feira, dia 1º de dezembro, nós temos a eleição que vai definir os rumos, o futuro do Sindicato Rural, do Sindicato dos Produtores Rurais aqui em Rondonópolis, sindicato tão importante, tão grande, né? Tão grandioso, com tanta história. Então a gente se sentiu no dever, na obrigação de contribuir para esse debate. Nós estamos nesta edição com a Chapa 2, a Chapa Nova Força Rural, fazendo aqui as 8 perguntas que foram roteirizadas e trazendo também as perguntas da audiência que eu agradeci na abertura deste bloco, tá certo? Nós vamos aí até próximo às 7 horas da manhã, então dá tempo de você mandar ainda a sua pergunta. Mas eu vou fazer a pergunta de número 8 dentro do nosso roteiro e aí eu abro espaço para que a chapa depois fale um pouco mais das propostas. Trouxeram aqui as propostas detalhadas, então a gente abre esse espaço. Zé Ricardo, vou com você. Pergunta número 8. Ambas as chapas têm membros da atual gestão. Então, o que nos faz acreditar que a proposta de ambas as chapas é a de renovação? Porque quando mantém membros da atual diretoria, o que parece é apenas uma continuação com uma troca de cadeiras. Obrigado, Robson, pela pergunta, bem pertinente. Assim, eu falo com bastante tranquilidade sobre esse assunto. Realmente, nossa chapa tem componente, sim, da atual gestão. Tem apenas eu, José Ricardo, tem apenas eu da nossa chapa. Dos 12 componentes, só temos eu que sou da atual gestão. Ao contrário da outra chapa, a gente não queria falar disso, mas já que o tema fala né? Eles são 12 nomes e tem 8 nomes da atual gestão. Agora, falando disso, o que eu falo para você? Nós queremos fazer mudança, sim, mas mudança consistente, que venhamos trazer de fato o desenvolvimento do setor e defender o produtor rural.
Exposul é importante, cara, demais da conta. A sociedade espera ela, a população espera essa festa o ano inteiro, mas o Sindicato dos Produtores Rurais não é só a Exposul, ela é das atribuições nossa, né? Mas ela é a cereja do bolo, né? Que todo mundo espera e tal. Mas nós queremos, assim, o nosso papel de sindicato rural é defender de fato e receber as demandas do nosso setor, é defender, receber as demandas, e porque nós, produtores rurais, só seremos ouvidos através do setor organizado, né? Dos segmentos, né? No caso, o sindicato rural. Então, assim, nós iremos agarrar de fato essa bandeira e lutar em defesa do produtor rural, tá? E então, só voltando, nós, chapa 2, temos um componente apenas da atual gestão. Márcio, nós temos 4 minutos aqui do nosso programa, pouco mais, pouco menos do que isso, batendo ali a casa dos 4 minutos. Eu vou abrir o espaço aqui. Nós fizemos as 8 perguntas roteirizadas, tá, gente? Para que fique registrado. As mesmas que nós lemos aqui na bancada, Leonardo e eu, na semana passada, no dia 22. Então, encerramos assim o nosso roteiro de perguntas. Como nós temos esse tempo, esse excedente de 4 minutos, eu vou abrir ao Márcio, ao candidato a presidente, para que fale um pouco mais. Trouxe as propostas impressas aqui, um ponto ou outro que talvez o roteiro, a entrevista não tenha contemplado, que seja importante para a nossa audiência. Fique à vontade, Márcio. Sim. Robson, então, ainda complementando a 8, vale também lembrar que quando nós montamos essa chapa, Robson, nós buscamos procurar um de cada setor. Então, nós temos aqui representantes da pecuária de corte, da pecuária de cria, da pecuária de leite, da agricultura, sendo da soja, do milho, do algodão, o pessoal do cavalo, entendeu? O pessoal da agricultura familiar. Então nós temos representante de todos os setores, tá? E a nossa chapa é a que de fato vem com a proposta de mudança, que a gente renova grande maioria, sabe, dessa diretoria. E aí, para falar para você dos principais projetos, nós temos aqui mais de 15, né? Mas essa feira do negócio da agricultura familiar, montar aí os comitês setoriais. O que é o comitê setorial? A turma dos eventos sequestros, a turma do leite, sabe, a turma de todos os setores. Nós vamos dar voz para esses comitês e os projetos dessa turma. A Agrobrigada, a Brigada Aliança estar lá dentro, a Brigada de Incêndio estar lá dentro do parque conosco, a nova Exposul, entendeu? O modelo de nova Exposul voltado para entretenimento, né? Nós tentarmos fazer isso com uma melhor acessibilidade do público. Que mais? Fazer a feira do agronegócio semanal no período diurno, enfim. Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez aqui a Rádio 105, agradecer esse espaço de vocês. Eu queria agradecer a imparcialidade e a retidão com que você chamou as 2 chapas aqui para estar respondendo, sabe, dando a liberdade aqui para ambas fazer as suas respostas, e convidar o produtor rural na segunda-feira das 15 horas às 7 horas no Parque Exposições, o produtor que quer mudança, Robson. Eu acho que as 2 chapas são ótimas. Eu acho que nós já sabemos aí, são boas. Eu acho que nós já sabemos o que nós precisamos mudar. Vamos olhar para frente. E o produtor que quer mudança, que anseia por mudança, eu acho que vote aí na nova Força Rural, na chapa 2, segunda-feira. Tá bom? Queria agradecer vocês. Ricardo, obrigado. Quiser deixar um agradecimento final? Nós que agradecemos esse espaço aqui, Robson, né? E o Mendonça, né, Mendonça? Nós que agradecemos esse espaço de vocês aqui para a gente poder falar um pouco do nosso projeto, a nossa ideia para o nosso setor do agro, para a comunidade em geral. Então, assim, só reforçando o compromisso nosso da chapa 2, nova Força Rural, que é defender o produtor rural, trazer ele para dentro, ali é a casa dele, ali ele vai ser recebido, ele vai ter voz e vez ali na nossa gestão. E lembrar que na segunda-feira é das 15 horas até às 19. Então, das 3 da tarde às 7 da noite vai ser a eleição lá no Parque de Exposições, no Portão 4. Associado, exerça seu direito,
Vamos lá, vamos levar o seu voto, vote chapa 2 para trazer essa mudança, esse desejo que o nosso setor precisa tanto. Obrigado, pessoal. Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, nós vamos chegando ao final do nosso programa, do nosso Hora do Agro, nessa edição, nessa cobertura especial do processo eleitoral, democrático, bonito, bacana, a eleição na próxima segunda-feira. Deixamos aqui, portanto, a nossa contribuição. Tem mensagem, Nilton? Tem 2 mensagens aqui, a gente agradece as pessoas que mandaram. O Elias, do Jardim Adriana, tá lá ouvindo. Palmeirense ainda. Palmeirense. Hoje é dia, hein? Palmeirense. Avante, palestra. Boa. E uma participação especial, esse jovem senhor é de Rondonópolis e hoje ele vive em Macapá. Opa. Lá na margem da BR-153, o Antônio Alves, é o Toninho. Um abraço, Antônio. Ele é meu sócio de carteirinha no programa da madrugada, no programa Caipira. E fala sempre das coisas aqui, inclusive sobre a Expo Sul, sobre a produção rural. O Zé tá animado lá sorrindo para falar alguma coisa? Ele é do Macapá, é isso que você falou? Macapá. Cara, que legal, que maravilha. Nós tivemos a oportunidade recentemente de estar do lado em Macapá. Agora, em mês de agosto, tivemos uma agenda lá e foi bacana demais, cara. Tivemos, olha que bacana, aquele rio Amazonas lá. Ele tá fazendo aqui, eu já até passei pro Dr. Leonardo, uma observação sobre um problema grave que ali na região do Amapá tá afetando a produção de mandioca, que lá é muito rica, é muito importante para eles como produção de subsistência. Mas a gente passar como pauta. Vamos pautar pra semana que vem. Obrigado, Antônio. A chapa 2, assim a chapa 1 estiver nos ouvindo, porventura, uma boa sorte na segunda-feira, que seja um processo democrático, bonito e importante. O Léo tá no áudio? Tá no áudio. Quero agradecer ao Márcio, ao Ricardo, à chapa 2 por ter comparecido hoje no nosso programa, foi excelente. Parabéns pela disposição, por estar junto à imprensa para poder esclarecer as dúvidas, responder as perguntas. Infelizmente a chapa ainda não pôde aparecer, isso prejudica um pouco o debate, mas é importante isso, essa representação, que as pessoas estejam dispostas a conversar, a discutir sobre o sindicato rural, que é importante para nós produtores, para todos nós que somos do agronegócio, que somos produtores rurais, o pequeno, principalmente, o médio. Enfim, parabéns, obrigado e que todos tenham uma excelente semana, uma semana abençoada por Deus. Até mais, tchau. Sabe as palavras, Léo? Bom fim de semana, gente querida, obrigado, um abraço, até semana que vem.